Olá, almas mais lindas, espero-vos bem. Eu estou caneura. Porquê? Porque já tinha feito, achava eu, as dicas para o amorzinho, ou seja, já tinha filmado as dicas para o amorzinho quando percebi que não estava a gravar. Eu tinha começado às 22h22. Era um ótimo presságio, certo? Note! De maneira que agora vamos começar às 22h58 de sábado. Cada um tem o que merece, não é? Foi o que eu ouvi dizer. Enfim, mas vamos lá fazer as nossas dicas do amorzinho. São as dicas do tarot para a nossa semana, mais a nível das coisas do cardíaco. Vamos a isso? Bora! Esta semana vamos trabalhar com o tarot da Lei da Atração. Não sei se se nota, mas é um dos tarots que eu realmente adoro. Não sei se nota pelo estado do dito cujo, mas é muito engraçado este tarot. É o tarot mais diferente que eu tenho e é muito, muito, muito engraçado. Agora, qual é esta parte? É a parte em que eu digo, mas bonitas, vamos subscrever o canal? Sim. Porquê? Porque eu mereço, certo? Sim, não é? São 11 da noite, são 11 da noite, eu mereço, só por causa disso eu mereço. Então, carreguem 2 vezes no sininho, sabem porquê? Porque assim recebem as notificações todas, está bem? Se carregando numa, recebem às vezes, sim? Então vá lá que eu espero. Já está? Não? Eu espero mais um bocadinho, vai lá. Vamos lá demasiado trabalhar, vamos lá que nós conseguimos. Conseguimos, sim senhora. Lembrando que as discotecas abriram e a malta podia estar a dançar. Se não tivessem as discotecas, as ditas cujas, a transbordar e a saírem pessoas pelas janelas e pelas portas. Portanto, vamos esperar mais um bocadinho para ir deitar fora aquilo que é preciso sair. Vamos esperar um bocadinho. É agora, vamos lá. Tenhamos fé. Carneiro tem o Rei de Espadas. O Rei de Espadas indica que, eu estou aqui a ler a minha cábula, que todos nós temos experiências de vida diferentes. E eu digo isto porquê? Porque o Rei de Espadas, representa normalmente uma pessoa mais velha, sábia, culta e pode ser o arquétipo do professor. Ou seja, nós podemos sempre ensinar coisas aos outros, claro que sim, sempre, seja através das palavras ou dos atos, que isso então ainda é melhor, através do exemplo, nós podemos ensinar os outros, nós podemos inspirar os outros. Mas, como todos os mestres disseram, quando se ensina, aprende-se muito também. E isto numa relação a dois, uma relação em família é delicado. Numa relação a dois, nós já sabemos que muitas vezes os egos podem chocar-se quando se tenta ensinar alguma coisa. E, portanto, este tipo de situações deve ser feito com muita humildade e com muito amor no coração. Mais do que ser num tom de crítica, mais do que ser num tom paternalista, é para ser dito de alma para alma, de igual para igual. Porque essa pessoa também vai ensinar coisas. Portanto, mais do que crítica, é que tem uma vibração muito baixa, ou nós inspirarmos os outros ou darmos conselhos, são duas coisas totalmente diferentes. Agora, mais uma vez, ao dizermos as coisas, devemos dizê-las com humildade. Tá bem? Com humildade, com amor e não com palavras contundentes, que nós já sabemos que, em vez de ajudar, vão derrubar. Então isso é o quê? É uma crítica maldosa só.
Está bem? Portanto, carneirinhos, se às vezes são um bocadito brutos, mas nós estamos cá para polir as nossas arestas e todos temos arestas para polir. Né? E a todos os signos, de vez em quando sai com cada bujardão, que a malta até fica assim, caramba, isto saiu da minha boca. O que é que nos falta? Autocontrole. É essa a mensagenzinha para os carneiros esta semana. Touro, tem o Cavaleiro de Espadas, outra carta de espadas, temos andado realmente muito mentais, que indica que as desilusões fazem parte de todos os nossos processos, seja na área profissional, na área académica, na área espiritual, na área das coisas do foro cardíaco. Nós sofremos decepções. E porquê é que nós muitas vezes sofremos decepções? Porque temos umas expectativas muito altas. Às vezes não é fácil chegarmos a essas expectativas dos outros e das nossas. E não é fácil chegarem às nossas expectativas. E portanto, como dizia o mestre, quando o discípulo chegou pertinho dele, chorou-se, queixou-se e disse: mestre, sofri uma desilusão tão grande. E o mestre disse: que bom, menos uma. Adoro estas histórias, adoro. Está bem. Portanto, o que é que nos distingue uns dos outros? É a maneira como nós vamos lidando com os desafios. Porque convém não sermos ratinhos em rodas, convém não reagirmos sempre da mesma maneira, porque senão o outro também vai reagir da mesma maneira. Tendo em conta que essa estratégia não tem resultado, temos que alterar a estratégia, certo? Mas tenho uma coisa no dente que chegou numa hora apropriada. Espero que não esteja visível. Parênteses à parte. Portanto, amados touros, depois de uma desilusão, temos que crescer e temos que perceber porque é que nos desiludimos. É muito importante fazer esta autoanálise. Porque é que nos desiludimos? E depois disso, então, aprender a lição implícita. Há sempre alguma lição implícita. Gêmeos tem o 5 de espadas. Está a correr tão bem esta semana. Outra espadita. O 5 de espadas diz que é possível que surja um contratempo esta semana. O 5 de espadas não é um arcano fácil. E esse contratempo é para ser superado. Basicamente é isto. Não é? Porque eles vão sempre surgindo. E por mais que nós tentemos esconder-nos num cantinho à espera que a vida não nos traga mais provas ou provações, isso não vai acontecer. Ou, se acontecer, vamos ter uma vida paupérrima. Se nós não tivermos desafios, se não tivermos estímulos, ainda que alguns pela dor, nós vamos ter uma vida vazia, desinteressante, profundamente desinteressante, não vamos aprender coisíssima nenhuma. Está bem? Então, esta semana é possível que surjam alguns contratempos, pode ser só um, atenção, pode ser só um, que deve ser encarado simplesmente como mais um contratempo, porque nós sabemos que outros virão, certo? Então é esta postura, é esta confiança de nós sabermos, como o Fernando Pessoa dizia, venha o que vier, nada maior que a minha alma. E é muito isto. É ok, mais um desafio. Malta está um bocadinho cansada, é verdade, mas é o que é. É o que é. E, portanto, aparece um obstáculo e a malta transpassa, ultrapassa. É este o espírito. Tá bem? Saímos das espadas, vamos para Caranguejo, que tem a Imperatriz. E a Imperatriz é muito engraçado. Reparem como a Imperatriz aqui neste tarot está a escrever. E é isso que eu vos proponho esta semana. Que esta semana está a ser muito desenvolvimento pessoal e cada vez mais vai ser. Dicas de desenvolvimento pessoal. Sabem que é para aí que eu estou a caminhar.
o que é que a Imperatriz nos inspira? Inspira a pegar numa caneta e num papel, life coaching, vamos pegar numa caneta e num papel e vamos escrever quais são as características em nós, as nossas características, que nós podemos e devemos trabalhar. Reparem que eu não falei em defeitos, não falei em fragilidades. Eu disse características. Porque nós temos umas melhores, umas que já estão trabalhadas, ótimo, e nós sabemos que temos outras que não estão assim tão trabalhadas, certo? E isso faz-nos voltar a nós, para não estarmos sempre ausentes de nós. Estamos sempre ausentes de nós. Estamos sempre a ver o que é que ele está a fazer, e aquele, e o mundo, e o telejornal, e aquele sacana fugiu, e aquele... Oi, disse sacana é aceitável, não é? Ele é um grande... Bom, pera... Portanto, este tipo de exercício distrai-nos do exterior e foca a atenção em nós. O que é realmente importante? E muitas vezes há pessoas que me perguntam qual é a sua missão de vida, e às vezes até se imagina que sejam coisas assim grandiosas, e não tem que ser. O nosso primeiro propósito nesta vida é melhorar-nos. Foi por isso que nós viemos à Terra. Foi por isso que nós viemos novamente à Terra. Portanto, vamos perceber que se calhar há alguns padrões comportamentais que vêm dos pensamentos, de alguns pensamentos que são muito reativos, e é isso que nós temos que fazer, é perceber porque é que nós temos este tipo de pensamentos. Às vezes reativos, quase sempre, mas às vezes agressivos, às vezes invejosos, às vezes melancólicos, depressivos. Então, o conceito para esta semana da Imperatriz é: vamos trabalhar em nós, vamos escrever então num papel. Este exercício deve ser feito com muita humildade e com muita honestidade. Não é fácil a malta estar ali a pensar, ok, eu tenho que trabalhar isto, mas isto é preciso ser feito, porque este tipo de exercício vai melhorar a nossa relação, as nossas relações em geral, mas vai melhorar muito a nossa relação com o nosso companheiro. Muitíssimo. Está bem? Tiramos o foco de cima da outra pessoa, porque normalmente estamos sempre muito atentos àquilo que as pessoas fazem, dizem, e assim, este é um exercício. Eu acho que este é um exercício que não é fácil, mas que nos ajuda muitíssimo a ter a noção de que temos arestas para limar como toda a gente. Aceita este desafio? Espero que sim. Leão tem a justiça, e a justiça, este tarot, volto a dizer, é lindíssimo. E é engraçado porque esta justiça remete-nos para o julgamento final na mitologia egípcia. Porquê? Porque num dos pratos da balança tem a pena da Maat, que é a deusa da justiça egípcia, e do outro lado temos um coração humano. E diz a mitologia que se o coração do humano pesar mais que a pena, então abre-se um alçapão e a malta desaparece. Ora, a malta não desaparece. A malta, o que é que acontece? Volta à Terra, também, para continuar na sua roda de samsara até atingir a sua iluminação. É tão bonita esta justiça. E é um trabalho muito importante que tem que ser feito connosco. Nós temos que ir embora com o coração leve, mesmo. E temos que ir embora com tudo perdoado, com tudo compreendido. Perdoar os outros e a nós próprios pelas decisões que nós tomamos. Na altura foi o que nós conseguimos fazer. Na altura foi aquilo que as outras pessoas conseguiram fazer com o seu conhecimento, com a sua maturidade. Isto é tão importante. Isto vai-se fazendo ao longo da vida.
para que depois, ao chegarmos à hora da partida, não temos que fazer isto à pressa. É muito importante nós irmos limpando o nosso coração ao longo da vida. É importantíssimo, tá? Para todos nós, em particular esta semana para o signo de Leão. Está bem? Muito bem. Virgem. Quatro de espadas. Não que ele seja uma carta simpática, mas o desenho, a imagem, o grafismo é uma coisa do outro mundo. Quase não precisa de explicações, não é? Porque vemos aqui alguém que se fecha na sua redoma. E o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que quando nós nos sentimos sós, nós temos que fazer um exercício muito profundo e, mais uma vez, muito honesto, no sentido de percebermos se foram os outros que se afastaram ou fomos nós que nos afastamos. Sim, é muito importante. Sim, algumas pessoas podem se ter afastado, mas depois há uma certa tendência para cortarmos tudo de raiz. E isto não faz bem a ninguém. Não faz bem principalmente a nós. Então, a tolerância, tudo isso, a compreensão, a empatia, todas estas características humanas devem estar presentes na nossa vida. Se nós não conseguimos usá-las, o que nós vamos fazendo é fechar. Então, aquela pessoa disse aquilo, e a outra disse aquilo, a outra fez aquilo. Está bem, não tiveram no seu melhor, mas foi o que foi. Se nós nos formos fechando, isso é o princípio do fim. Porque isso conduz-nos a uma vida absolutamente miserável. Paupérrima de experiências. Porque é preferível ter uma vida com algumas pancadas do que ter uma vida absolutamente vazia em que estamos ali escondidos num canto a ver se a vida não dá por nós. Custa, estamos cansados, perceber o desespero, estamos cansados, eu sei, mas isolar-nos não é solução, está bem? Vamos continuar a tentar, vamos continuar a acreditar nas pessoas. Tá? Temos que aceitar os nós da mesma maneira que aceitamos os sims. Simplesmente aceitando. Está bem? Sim. Vamos fazer isso. Eu sei que é difícil, eu sei. Mas não estou aqui para facilitar a vossa vida, não pensem. Estou. Ora, vamos para a balança que tem o 7 de paus. O 7 de paus neste tarot é, novamente, um arcano muito interessante porque ele diz-nos: então, vamos lá fazer, com A, vamos lá fazer as coisas de uma maneira um bocadinho diferente em relação às questões de discussões com a nossa metade. Os ingleses têm uma expressão tão bonita, como é que é? Better half, é tão bonito, a minha metade melhor, é muito bonita esta expressão, é lindíssima. Então, estava a dizer, em vez de se zangar e dizer não, vamos aprender a negociar. Isto é muito mais saudável. Um exercício de inteligência emocional que também ajuda muito nas conversas que às vezes têm de ser tidas, que é, em vez de nós colocarmos a responsabilidade no outro ou a acusação no outro, tipo, tu fizeste isto, vamos mudar um bocadinho o nosso discurso e vamos dizer, olha, aquilo que tu fizeste fez-me sentir isto, aquilo e o outro, magoa-me por isto e por outro, tocou-me porque eu tenho uma ferida ali em termos de isto e daquilo e o outro. E só esta mudança torna as nossas conversas muito mais construtivas, menos ofensivas, menos reativas.
porque tu fizeste isto, tu fizeste aquilo, tu... E a maioria de nós cai nessa esparrela, porque é a nossa forma de mecânica, de agir e de reagir. Mais do que agir é de reagir. Portanto, vamos aprender a negociar. Sim, em vez do não redondo, dizer, ok, então, e se fizéssemos assim? E se fizéssemos assim? Portanto, vamos... É aquela velha história que se conta no meio empresarial, que é um chefe pede a um funcionário para ir ao supermercado comprar 3 maçãs. E o funcionário aparece horas depois, não precisa ser horas depois, aparece um tempo depois, dizer, olha, não havia maçãs. E o chefe, ok, está bem. Chama uma outra pessoa e diz, olha, por favor, vai ali ao supermercado e compra-me 3 maçãs. E a pessoa lá foi, volta dali um bocado e diz, olha, chefe, não havia maçãs, mas havia limões, limas, estavam a 3,90€, havia bananas também, ananás, abacaxis que tinham um ótimo aspecto, havia laranjas. Estão a ver onde é que eu quero chegar? Proatividade. Isto é proatividade. Então, balancinha. Em vez de fechar as conversas dessa maneira abrupta, é dizer, então e se fosse um abacaxi, uma melancia? Não fecha as conversas. Muito menos se forem sonhos, projetos do outro, porque nós iremos detestar que o outro fizesse isso a nós. É o básico, é a regra de ouro. Certo? Negociar é a sua palavra de ordem. Rainha de Ouros para Escorpião. A Rainha de Ouros representa as mulheres de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. E ela, a Rainha de Ouros, é uma mulher saudável, é uma mulher confiante, é uma mulher que trabalha em si própria. Nós vemos que ela vem aqui toda giraça, não é? Eu também fui hoje fazer este workshop de maquiagem e estou assim toda arremelgada porque nós podemos fazer tudo. Nós podemos cuidar da alma, da mente e do corpo. Não há nada de errado. E isto é muito Rainha de Ouros. É cuidar-nos num todo. É termos a nossa autoestima a vários níveis bem cuidada. Está bem? Estou até com alguma dificuldade em pestanejar, porque pela primeira vez na minha vida tenho pestanas postiças. Foi a senhora que pôs, né? Porque eu nunca na vida chegaria lá. Isto é Rainha de Ouros. Porquê? Porque eu daqui a nada vou tirar as pestanas postiças e antes de dormir vou fazer meditação. E nós podemos ser tudo nos momentos certos. Está bem? Então, Rainha de Ouros, o que é que diz em relação ao amorzinho? Diz que se a nossa autoestima estiver bem trabalhada, nós vamos ter uma relação de igual para igual com o nosso companheiro. O que é que isto faz? Isto quebra os padrões de medo de abandono. Sim? Porque a relação é de igual para igual. E se nós tivermos a nossa confiança bem trabalhada, vai ter... A relação é muito mais saudável, porque estamos lado a lado, ninguém cuida... Quer dizer, cuidamos um do outro, porque isso é o propósito também. Mas dá-nos uma segurança grande no caso do nosso companheiro dizer, olha, para mim esta relação terminou, vou seguir noutra direção. E isso faz-nos perceber que, ok, esta pessoa esteve comigo até me amar. Pronto, o amor terminou, ele agora vai ser feliz com outra pessoa. E eu vou ficar triste, claro que sim, e ele também, mas vou-me valorizar. E vou fazer o balanço. Sim, fazer o balanço de será que eu fiz tudo aquilo que podia, mas não com culpa e muito menos achar
que a outra é melhor, ou não tem que ser. É simplesmente um outro ciclo de vida que se abre para a outra pessoa. A Rainha de Ouros não se compara com ninguém. E essa é a diferença. Tá bem? Então, trabalhando a nossa autoestima, nós vamos ter relações muito mais saudáveis. E isso também implica que, eventualmente, possam haver desfechos, mas que não nos vão magoar tanto, porque não há uma relação de dependência doentia. Não há. Nós vamos conseguir continuar a viver sem aquela pessoa. Vai custar, custa imenso, mas vamos conseguir fazê-lo. Sagitário tem o carro, que é um arcano lindíssimo, e é muito engraçado porque neste tarot, neste deck, este carro parece, não sei se tiveram catequese, mas na Bíblia conta a história de Elias, do profeta Elias, que subiu aos céus num carro voador. É verdade. E então nós começamos a pensar muitas vezes, tipo, aqueles doidos das teorias da conspiração e de... eu gosto imenso de ver a série Alienígenas, adoro. Porque há algumas coisas que eles dizem que, independentemente de serem verdade ou não, nos põem a pensar. E nós precisamos de programas que nos ponham a pensar, certo? E, portanto, quando eles dizem que a Terra foi habitada por seres extraterrestres, se calhar com histórias como estas na Bíblia e nos textos Vedas, também há histórias parecidas com essas. Aliás, a Bíblia tem muito pouco. O Velho Testamento tem muito pouco no original, o Novo sim, porque é a história de Jesus, mas o Velho Testamento é judeu, é indiano, enfim, tem uma série de conhecimentos ali. Porque sim, houve uma altura em que os muçulmanos, os judeus e os cristãos se davam bem. Houve uma altura assim. E depois acabou. Muito bem. Fecha parênteses. O carro é um arcano fortíssimo para esta sua semana. E ele fala em quê? Em movimento, em ação, em expansão. E este é o vosso regente, não é? Expansão. E, portanto, esta semana espere sim pôr qualquer coisa em andamento. Aquela coisa que tem andado a protelar, esta semana é para fazer. Segunda, terça, não interessa. Quarta no máximo. Mas é para fazer o clique, para andar agora. Tá bem? É a semana ideal para fazer qualquer coisa por si, pela sua relação. Fazer uma viagem, o carro pode indicar uma viagem, só os dois. Sim. Portanto, fazer qualquer coisa que dê alento, que dê movimento à relação, que, como nós sabemos, cai na rotina com excessiva facilidade. Está bem? Portanto, movimento, qualquer coisa que entusiasme. Está combinado? Sagitariano é super criativo. Portanto, vamos fazer isto. Capricórnio tem o As de Paus, que também é uma carta fortíssima, é muito engraçado. Quem conhece o tarot e olha para este As de Paus e tem muito pouco a ver com o tradicional. É muito, muito engraçado. E então, o que é que eu escrevi aqui nos meus apontamentos? Novas oportunidades com smiles deste tamanho, vários smiles deste tamanho. Porque o As de Paus é exatamente isso, novas oportunidades de ou de novas relações, ou de potencializar as novas relações, de se reapaixonar. O As de Paus tem tudo a ver com paixão. O naipe de Paus tem a ver com paixão, movimento, entusiasmo, criatividade. E, portanto, mais uma vez aqui, pede aos capricornianos que, não, por favor, não deixem as relações caírem numa rotina aborrecida. Porque a rotina até pode ser simpática. Nós podemos criar uma rotina simpática.
que nos seja agradável. Uma rotina não tem que ser uma coisa fechada e rígida, não tem que ser. Vamos encontrar ali uns 15 minutos, uma meia hora, uns 10 minutos para fazermos qualquer coisa diferente. É preciso o quê? Parar e sair da... Está bem? Em vez de ir para casa, para aquela rua, vá para outra que tem um jardim bonito ou que tem... Encontre rotinas. Tenha tempo para chegar a casa e estar de facto mais envolvido. E quando nós fazemos isso, quando nós durante o dia cuidamos de nós, à noite, quando estamos com os nossos, estamos de muito melhor humor, certo? Só uma voltinha ao quarteirão diferente faz-nos chegar a casa de uma outra forma. Porquê? Porque deixámos na voltinha lá as questões todas profissionais, materiais, ou devemos, pelo menos as profissionais. Está bem? Portanto, vamos a reacender chamas, se faz favor, tornar a sua vida mais caliente. Pode ser. Aquário tem o 3 de espadas. Não é dos arcanos mais bonitos, não é? Vemos que o avião está aqui a passar por uma tempestade e, portanto, é possível que esta semana haja aí um céu mais nublado, mais cinzentinho, está bem? E nós começamos a criar assim estes céus nublados com alguma facilidade. Mais uma vez vamos falar de expectativas. É inevitável que quando falamos de dor, falamos de expectativas. É inevitável. Tenho o meu lábio a escamar. É inevitável. Está bem? O 3 de espadas é uma carta que pode indicar alguma perda, mas atenção, não tem que ser uma perda no sentido assim mais trágicos, não é nada disso, está bem? Agora, a questão é as tais expectativas que nós criamos, as histórias do Walt Disney, os óculos cor-de-rosa, tudo isso que muitas vezes nos faz perder a noção da realidade. E depois a vida vem e mostra-nos a realidade, que é um bocadinho menos fantasiosa. E há momentos para tudo, não é? E estes momentos devem ser experienciados com a maior aceitação possível. A aceitação é importantíssima num momento de maior desafio. Então, como é que isto se aplica nos afetos? Ninguém é 100% compatível connosco. Ninguém. E, mais uma vez, isto é o quê? São histórias da nossa cabeça. Eu acho que eu disse isto a semana passada, aqui ou no Instagram, que é, o facto de nós amarmos uma pessoa não quer dizer que tenhamos que gostar de todas as suas características. Isto não existe, não é verdade. Mas o amor sobrepõe-se a isso. Mais uma vez, há características que nós podemos não tolerar. Sim, há características, há traços de personalidade que nós às vezes temos que perceber que aquilo não é para mim, não é bom para mim, é destrutivo, é nocivo, é tudo e mais alguma coisa. E aí nós temos que fazer escolhas. Porque as pessoas que estão connosco, supostamente ou idealmente, ajudam-nos a crescer. Se essas pessoas não nos ajudam a crescer, então nós, se calhar, temos que pensar melhor como é que estão os nossos índices de exigência. Ok? Portanto, 3 espadas para esta semana. A semana vai passar num instantinho. Vai passar num instantinho.
Está bem? Qual é, mais uma vez aqui, o segredo? É aceitação, aceitar as pessoas como elas são, amá-las como elas são. Se não conseguimos amá-las como elas são, então é porque não amamos. É uma ilusão. É carência, é medo da solidão, é isto, é aquilo, é outro, não é amor. Está bem? Não é. Muito bem. Peixes tem a temperança, a linda da temperança, que nos traz uma mensagem que eu acho que é muito bonita, que é as almas juntam-se por afinidades, não é? As almas importantes na nossa vida são pessoas que têm, a dada altura, uma grande afinidade connosco. O que é que acontece às vezes em algumas relações? O professor Medeiros explica isto lindamente, foi ele que me ensinou isto e eu achei este exercício tão bonito. Por favor, leiam tudo do professor Medeiros, façam todas as formações do professor Medeiros de Mafra e espremam aquele senhor que é uma pessoa absolutamente maravilhosa. E então, o que é que nós temos de perceber? Que nos atraímos. Já me estava a perder. Então, o professor Medeiros explica que então, há assim um círculo da vida, não é? A vida é um círculo. Ou vários círculos, várias circunferências, whatever, não interessa. E é muito engraçado porque nós, quando conhecemos alguém, uma está neste ponto e outra está neste ponto. Aparentemente, estamos em sintonia, não é? E, portanto, apaixonamos, encantamos-nos, há aquele elan todo maravilhoso dos inícios das relações que a maioria das pessoas já nem consegue viver essa fase porque está com pressa para chegar ao casamento, não sei muito bem porquê. Fecha parênteses. E então, o que é que às vezes acontece? Às vezes acontece que as pessoas não querem evoluir ao mesmo tempo. E o que é que vai acontecer? É que muitas vezes uma sobe e a outra não quer subir. E aqui começam-se a perder as afinidades. E por isso, muitas vezes, quando olhamos para casamentos que acabaram e acabaram a mal, que é uma coisa que ainda faz alguma confusão, é como é que a pessoa mais importante para nós, de repente, é a nossa maior inimiga. É uma coisa que me faz muita impressão. Nunca me aconteceu, felizmente. Mas é muito curioso avaliar esta situação assim. Uma alma quer evoluir e a outra não quer. Não quer, amigo. Está tudo bem. Está tudo bem. Se nos pudermos ajudar a subir os dois, seria o ideal, era que caminháramos os dois. Mas se a outra pessoa não quer evoluir, com licença, mas eu tenho que continuar o meu processo. Faz sentido, peixinho? Faz. Tá? E isto é antítese daquele padrão mental altamente nocivo que é, não, mas eu tenho que tomar conta dele, ou tenho que tomar conta dela. Não, outra pessoa é uma pessoa adulta. É uma pessoa adulta, faz as suas próprias escolhas. Escolhe o seu caminho. E temos que aceitar, mesmo que nós saibamos que aquele caminho não vai correr nada bem. Mas se nós aconselhamos 1, 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, há uma altura em que nós temos que desistir, não é? Porque senão essas pessoas tornam-se o quê? Âncoras na nossa vida. Estas pessoas puxam-nos para baixo e nós temos que ir para cima. Está bem? Portanto, esta gestão de ajudarmos os outros tem que ser muito bem gerida, porque nós não nos podemos prejudicar indo para baixo. É muito engraçado porque agora lembrei-me de muita gente que tentou ajudar, por exemplo, toxicodependentes e que às tantas estavam tão envolvidos que acabaram também eles viciados. Pronto, entraram os dois no buraco. Vou só experimentar para perceber o que é que isto é. E o toxicodependente que diz, não, mas experimenta, que isto é super bacana, isto é do melhor.
E a pessoa, num gesto de empatia, cai na esparrela. Quantos e quantos casos não aconteceram já assim? Quantos? A pessoa vai tirar a pessoa do poço e cai lá. Não é suposto isto acontecer. Não é. Está bem? Almas bonitas, façam favor de ter uma semana absolutamente fantástica. Está bem? Levem a vida um pouquinho mais, de uma forma mais descontraída. Não é leviana, mas descontraída. Sim? E relativizar as coisas. Pare e relativize se aquilo que está a preocupá-la tanto, terá assim essa importância toda. Sim, que é esta dica para esta semana, tá? Já sabem, façam favor de subscrever, de me acompanharem no Instagram e beijos e bençãos. Namastê.